Luiz Carlos Santos, como deve ser direcionada a luta do movimento negro nessa atual conjuntura, né? Eu digo isso depois de 4 anos aí de governo Bolsonaro, né, que não foi fácil, de Sérgio Camargo, né, para presidente da Fundação Palmares, que criticava o movimento negro, chegava a dizer que não dialoga com escravos, né, e que a causa negra é inútil e ridícula. Como é que você avalia aí essas questões aí? Para começar, esse governo passado, esse governo Bolsonaro, essa figura de Sérgio Camargo, isso foi uma aberração da natureza, né, para a gente aqui. Nós, no movimento negro, já tínhamos feito muitas conquistas no primeiro e no segundo governo do Lula e no governo Dilma. Nós conseguimos muitas conquistas, né? O movimento negro como um todo, ele se uniu e conseguimos algumas pautas nossas foram colocadas em evidência. Aí veio o governo Bolsonaro e praticamente desmontou tudo que nós tínhamos e veio essas aberrações como o Sérgio Camargo, por exemplo, e outras, né? Porque a política desse governo não era uma política voltada para as pessoas, né? Infelizmente não é, principalmente para nós que se diz minoria, mas nós não somos minoria, muito pelo contrário. O povo negro, nós somos maioria na população brasileira, né? Então, muitas das vezes nos taxam como minoria, mas não somos minoria, nem nós, os negros, nem as mulheres, né? Que são maiorias, né, no nosso governo, nossa população. Enfim, então aí veio esse desgoverno e nós perdemos tudo aquilo que tínhamos conquistado. E começamos a trabalhar novamente, a nos unir para buscar novamente as nossas... colocar novamente no lugar que deve a política de combate ao racismo, né? Porque o racismo no Brasil, por mais que algumas pessoas queiram dizer que não existe, mas ele é estrutural, né? Você vê que o racismo está dentro das pessoas, está dentro das instituições, ele é uma questão de estrutura. Então, nós começamos a trabalhar para nós modificarmos essa realidade. E aí, hoje, nós, inclusive, lutamos pela equidade racial. Nós já não lutamos mais pela igualdade racial. Igualdade já não nos satisfaz. Hoje a gente entende que nós temos que trabalhar pela equidade, porque não tem como você trabalhar igual àquele que é diferente. Você precisa ter ter a diferença. Uma das coisas que a gente coloca, por exemplo, hoje nós temos É o princípio básico da igualdade, exatamente, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Os desiguais, exatamente. E hoje a gente, por exemplo, a nossa política de cotas, por exemplo, né? Que muitas pessoas gostam de questionar a política de cotas, mas a política de cotas, ela é uma política de reparação. Esse país, a nação, né, o país, o Brasil, ele tem uma dívida de para mais de 400 anos com o povo negro. Porque você vê bem, hoje mesmo cedo eu estava pensando, né, o meu avô, por exemplo, meu avô, nascido ali em 1880, 90, por aí, 80 e pouco, ele ele não era mais escravo. Porque quando ele nasceu, já existia a lei do ventre livre e tal, mas o pai dele era. Se o pai dele, meu bisavô, era escravo, por exemplo, como o meu avô poderia ter educação? Não tinha. Isso era dívida com um cidadão, não é isso? Se ele não teve, o meu pai, muito menos, que o meu avô não pôde dar para o meu pai. E meu pai teve muita dificuldade de dar para mim e para os meus irmãos. Você vê, eu vim fazer um curso superior já com mais de 30 anos de idade. Por que eu vim fazer um curso superior? Porque existiam, por exemplo, as oportunidades que o governo na época, ainda o governo Fernando Henrique na época, né, começou a dar para nós negros e negras. Então, a partir dali, eu comecei a fazer isso. Não pude concluir. Por quê? Porque na época, eu trabalhava numa empresa, né, que essa empresa pagava o meu estudo. Quando eu fui demitido dessa empresa, porque a empresa teve que fazer uma redução de funcionários, eu não pude concluir o meu curso de Ciências Contábeis na época, porque eu não tinha como pagar. Eu tinha que trabalhar e o que eu ganhava não era o suficiente. Então, enfim, todas essas coisas nós tivemos. E continuamos lutando no movimento negro para que chegássemos às reparações dessas
dessas desigualdades que nós tínhamos, né? Nós não tínhamos condição de competir. Eu me lembro de quando eu prestava vestibular, lá no Rio, o Sesgran Rio, como é que eu ia competir, por exemplo, com os filhinhos de famílias mais abastadas que moravam na Zona Sul, Ipanema, Copacabana e tal, e que não precisavam trabalhar, que eles acordavam de manhã, iam para a praia, davam um mergulho, tinham um café reforçado, né? Então a cabeça fresquinha, de tarde iam estudar. Nós, negros e negras, não. Nós, na maioria das vezes, tínhamos que trabalhar. Nós da periferia, não só negros e negras, mas da periferia. Nós tínhamos que trabalhar para ajudar em casa. Então, como é que a gente ia de cabeça para estudar em igualdade de condições com esses outros jovens? Então, por isso a gente nunca passava. As universidades públicas, na época, elas estavam lotadas de filhinhos de papai e mamãe, de situação muito melhor do que a nossa. Quando, na verdade, essas universidades públicas elas foram criadas para aqueles que tinham mais necessidade, né? O Estado tinha que amparar, dar oportunidade para que essas famílias com menos poder aquisitivo pudessem ter seus filhos nas universidades. Mas era o contrário que acontecia. Você via nas universidades apenas os filhinhos de famílias abastadas. Tudo isso fez a gente trabalhar, a gente lutar muito. Isso foi me dando consciência política também, como enfrentar esse trabalho, como me juntar a essas pessoas para a gente poder estar revertendo essa situação. E isso foi que me trouxe até aqui hoje, por exemplo. Hoje eu estou secretário de combate ao racismo aqui do Estado do Espírito Santo, junto com muitas pessoas que a gente continua lutando para que nos vejam como não só como maioria desse Estado e no país, porque se você for ver bem, se você olhar para as instâncias de poder, as instâncias de decisão, você não vê essa maioria negra e negras. Hoje nós estamos começando a recuperar isso, novamente com a volta do presidente Lula ao governo, nós estamos começando a recuperar, você já começa a ver essa mudança. Hoje você olha para os ministérios, você vê lá muitos negros, alguns negros, não muitos ainda, alguns negros e negras lá que não tinham antes. Então, hoje a gente continua lutando para isso e é isso que me traz até aqui hoje. Pessoal, você que está aí nos assistindo, esse aqui é o 26º episódio aí do Ar Podcast. Estamos com o Luiz Carlos Santos. Você que está acompanhando aí, está curtindo esse conteúdo, dá o seu like, né, o seu joinha, curte aí esse conteúdo para que chegue a mais pessoas, que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. E compartilha também com seus amigos e familiares. Nós fazemos aqui um trabalho de divulgação para dar oportunidade a muitas lideranças populares que muitas vezes não têm lugar de fala. Um trabalho de utilidade pública. Então, ajude a levar esse conteúdo aí a mais pessoas. Você está vendo esse vídeo aí sem nenhuma propaganda, exatamente para que os espectadores possam acompanhar e tirar o maior proveito desse conteúdo. Então, nos ajude aqui, nós não pedimos nenhum tipo de colaboração, de contribuição, nos ajude a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas. Luiz Carlos Santos, o movimento negro, né, acusou Bolsonaro de genocídio. Há um assunto que ainda está em voga, né? Ele está sendo processado também por genocídio em cortes internacionais, e o movimento negro se posicionou firmemente com relação a isso, né? A Coalizão Negra por Direitos, né, que reúne 250 organizações, grupos e coletivos do movimento negro brasileiro, né, chegou a dizer que o governo Bolsonaro praticou genocídio contra a população na Covid-19. Você concorda com esse posicionamento aí do movimento negro? Qual é a sua avaliação? Totalmente, concordo em gênero, número e grau, porque se formos avaliar direitinho, prestar atenção de, por exemplo, todo o governo Bolsonaro, o desmonte que foi feito na questão da saúde, por exemplo, quem eram os que mais morriam por falta de condições de saúde? Era a população negra. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia, quem mais morreu durante a pandemia? Negros e negras. Portanto, a gente considera que sim, e isso por falta de
de decisão de governo, por falta de vacina, né? Um governo que negou vacina para todo mundo. A gente viu o que aconteceu no resto do país aí com relação à falta de leito, à falta de vacina, falta de oxigênio. Então a gente tem que considerar esse governo um governo genocida, porque olha o que aconteceu agora com que nós estamos sabendo agora, dos Yanomamis, por exemplo, do povo lá, do povo indígena. Nós estamos vendo isso, então isso tudo foi o quê? Era para desmontar tudo aquilo. Então, para nós, o governo Bolsonaro é, sim, um governo genocida. E os mais atingidos por isso fomos nós, negros e negras, porque foram os que mais morreram.